Nós agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. E sempre eu observo, no meu particular, quando eu venho à igreja cultuar a Deus, ou quando eu pego as escrituras em casa para estudar, ou quando eu estou orando, eu agradeço a Deus, porque eu sei que se dependesse de mim pessoalmente, eu não estaria aqui na igreja, eu não pegaria as escrituras em casa para estudar, eu não orava, porque nós nos conhecemos quando somos limitados e fracos. O mundo, ele tenta trazer tarefas para nossas vidas, para que a gente não tenha realmente tempo para Deus, para buscar o Senhor. E vejamos que o Espírito Santo ele vai nos incomodando e despertando para a gente ter essa atenção da nossa necessidade. Uma outra coisa também, quando eu venho à igreja, eu procuro me dispersar de todas as coisas lá fora. Às vezes até alguma situação ou outra que a gente precisa resolver, mas eu procuro nesse momento solene, porque é um momento solene o culto a Deus. Dispersar tudo, meus pensamentos, aquilo que eu preciso fazer depois, eu procuro tirar definitivamente, para que eu possa estar perfeitamente em comunhão com Deus, para que eu possa colher tudo aquilo que Ele preparou para o meu coração. E é de uma forma grata mesmo, que Deus me fez isso desde o dia que eu me converti. Logo no início da nossa conversão, assim aconteceu comigo, quando eu estava na igreja, muitas coisas nos meus ouvidos, o inimigo vinha tentar distorcer, tentar me fazer eu lembrar de alguma outra coisa, de eu ter uma atenção, está aqui na igreja, mas o meu pensamento está lá fora, estou atrás de outras coisas. E ali Deus foi me ensinando, e eu ali mesmo sentado, eu pedi a Deus, Senhor, me livre disso, não deixe que esse inimigo perturbe meus ouvidos. Mas não foi de um dia para uma noite que isso acabou. Eu fui sempre fazendo isso, que todo o tempo que eu me sentava, que o culto começava, ele tentava tirar a minha atenção daquilo que Deus tinha preparado para mim e para a igreja, claro. E graças ao nosso bom Deus eterno, que Deus me deu essa vitória. Então chegou o tempo que eu me sentava ali tranquilo e já ficava atento, já não pensava mais em nada lá fora, e eu aprendi, até hoje aqui agora. Antes de eu vir para aqui, eu estou em casa lá já clamando, pedindo para o culto, para onde eu vou, com quem eu vou me encontrar, com o que nós vamos adorar. Eu já venho para o culto, eu já estou pedindo a Deus. E por quê, irmãos? Porque nós temos um aniversário, que Ele não está contente com a nossa vida ligada a Deus. Ele já está condenado. Mas Ele não quer que a gente herde a maior herança, que é uma vida eterna com Deus, que é o que Deus nos criou para viver com Ele eternamente. Nós, como seres humanos, e muitas dificuldades que nós temos, buscamos no Senhor a direção para que a gente vá vencer aquilo que venha tentar impedir a gente alcançar a nossa edificação da nossa vida espiritual. É preciso esforço. Eu digo para vocês também nas minhas orações, em alguns outros momentos, eu também já me lembro orando por isso. Eu já peço, Senhor, me ilumine, reine na minha mente, nos meus pensamentos, reine no meu coração, que é para justamente não dar oportunidade ao adversário, porque ele vem pelo ouvido e também pelos olhos. Muitas das vezes, quando a gente vai enxergar alguma coisa, se chama-se olhos altivos, né? A gente pode querer, pela nossa visão, desviar-se da nossa atenção de fé, não é? A Deus. Tudo isso são coisas simples, bem minuciosas, mas que a gente tem que aprender para desmanchar, porque o nosso adversário, ele não vem de uma forma que a gente possa perceber, ele vem de uma forma imperceptível, que a gente não note ele, em pequenos detalhes, justamente para nos tirar da presença de Deus. E nós vamos buscando no Senhor sabedoria, conhecimento, para que a gente possa vencer algo que o adversário tente contra nossas vidas. E uma coisa importante, uma vez nós fizemos
uma conversa com os irmãos aqui e trouxemos números de quantas nós entenderíamos que as pessoas oravam em petições, em gratidão, não é? Em louvor e adoração. Nós fizemos aqui uma pesquisa de números de quantos mais se orava pedindo, de quanto mais se orava agradecendo. E a gente viu que na gratidão o número é muito menor, aonde deveria ser muito maior. Porque a gratidão é um reconhecimento, não é? Eu trouxe uns 2 conceitos aqui de gratidão para a gente aprender um pouco mais. Como assim? Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse. A gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse. E dá para você entender que é isso. Que quando você agradece a alguém, aquela outra pessoa fica tão feliz, né? Você nota que ela fica alegre. Não é questão de glorificar o homem ou exaltar o homem, mas a forma de agradecer como se sentiu bem abençoado e de uma forma de amor e gratidão, retribui aquela pessoa. E aquela pessoa vai agradecer de novo a você pela sua gratidão. Um outro conceito sobre a palavra gratidão, que ela é derivada do latim, gratius, que pode ser traduzido como agradecido, ou gratia, que tem um nome no sentido de palavras graças e bênçãos e dádiva. Para que a gente entenda bem a importância da gratidão e o significado dessa palavra gratidão, como ela tem uma importância tremenda. E muitas das vezes a gente esquece de agradecer. E a gente precisa aprender. Irmãos, gratidão é um sentimento de reconhecimento. Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Até quando nós agradecemos o nosso próprio Deus, reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Às vezes a gente encontra um irmão orando assim, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Sempre a gente ouve alguém orando, ou mesmo nós oramos algumas vezes dessa forma, como gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque uma das maiores gratidão a Deus é Ele ouvir as nossas orações. É agradecer a Ele dele ouvir as nossas orações. Acredito que vocês lembram quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, e ele fez aquela oração ali de gratidão, porque o templo tinha sido concluído, e ele pediu a Deus, não é, com gratidão, a presença de Deus naquele lugar. Agradecendo porque o templo foi terminado, foi concluído, mas que Deus permanecesse ali, que eles seriam gratos pela presença de Deus ali. Então, irmãos, gratidão é esse reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio. E você vai ver no Salmo 100, irmãos, esse salmo, o salmista traz de uma forma de gratidão, de ação de graça ao Senhor. No Salmo 100, só são 5 versos, nós vamos ler, começando do primeiro, que está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Então, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei graças e bendizei o seu nome. O 5 diz: porque o Senhor é bom, e suas misericórdias duras para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? São exemplos de homens de Deus que se expressava diante de Deus de uma forma de ação de graça, por tudo, pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Tudo isso são maneiras importantíssimas que agradam ao coração de Deus,
e da qual nós temos que ter essa prática também. Nós lembramos muito dos momentos que a gente pede. É o que eu digo que é uma realidade como cristão que eu sou. A tendência do cristão é pedir mais do que agradecer. Mas nós queremos aprender a agradecer mais do que pedir. Não impede que se peça. Deus quer que a gente peça. Lembra que Jesus aconselhou, orientando aos discípulos, em Mateus 7, versos 7 e 8? Pedi, dá-se-vos-ás. Buscais e encontrarei, batei, abri-se-vos-ás. Então, Ele quer que a gente peça. Mas a gente tem que pedir e agradecer. A gente também tem que ter um momento. Aí onde vocês vão reconhecer e lembrar da oração modelo, o Pai Nosso, que ali é onde orienta como você se dirigir, porque aquela oração que Jesus deixou para seus discípulos e para nós mostra cada momento da qual nós nos dirigimos a Deus, até o momento de gratidão, para que a gente possa ter esse momento, uma oração completa. E eu acredito que todos vocês têm esse momento quando você ora, você agradece, você pede, não é? Tudo isso você tem esse conhecimento para esse procedimento necessário para agradar e reconhecer, não é, Deus em nossas vidas, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele prepara para o nosso benefício, para o nosso auxílio. Como gratidão é esse reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, que lhe fez algum auxílio, que lhe fez algum favor. A gente tem que ser grato àqueles que têm nos ajudado muito, não é? E isso vai agradar o coração de Deus. Gratidão também, irmãos, é um momento que envolve um sentimento e um reconhecimento de humildade. Também quando nós agradecemos, nós estamos usando da nossa humildade para com aquela pessoa, agradecendo, não é, o amor daquela pessoa que nos favoreceu. Então, irmãos, nós podemos ver uma importância da oração nessa primeira verdade. Por que a gratidão necessita estar em nossa vida? Por que a gratidão necessita estar em nossa vida? A gratidão é, na verdade, uma força, irmãos queridos, como poder nos manter e nos levar a olhar, irmãos, aqueles momentos tão preciosos da nossa vida, quando nós somos atendidos por alguém, socorridos por alguém, e a gente reconhecer dessa benevolência, dessa bondade de alguém, não é? Que faz por nós. A gente pode lembrar daquele momento tão precioso, daquela parábola do bom samaritano. Ele precisava tanto de socorro ali, muitos ali passavam, muitos ali olhavam, e se diziam muitos religiosos, como diz as Escrituras, e ninguém dava socorro àquele homem. Mas eu acredito que o que ele sentiu naquele coração, como aquele bom samaritano, que acolheu ele, que pegou ele ali moribundo, ali, vamos se dizer, numa sarjeta, jogado no chão, e ele acolheu aquela pessoa e levou para o hospital para ser cuidado. O que a gente pode imaginar de gratidão que aquele coração sentiu daquele homem? A gente pode entender isso. A gratidão que aquele homem poderia ter tido no auxílio, como uma parábola que Jesus conta, uma história, não é? A alegria dele poder ser socorrido, que ele estava ali sucumbindo. A cada momento ele ia morrendo, cada momento ele ia morrendo. E chega alguém com amor, com carinho, arrebata ele daquele chão, leva ele para os cuidados, para o tratamento. Quanto ele deve ter ficado grato, irmãos queridos e amados. Então, quando nós temos um coração sensível, não esperamos um momento para agradecer, logo temos essa atitude. Quando o nosso coração é sensível, quando a gente sente aquela alegria de alguém fazer algo por você, não é? De imediato a gente tem essa atitude de agradecer por aquela pessoa que lhe fez alguma coisa, glorificar a Deus por usar aquela pessoa para lhe atender,
para lhe acudir naquela situação da qual você estava passando. Isso já aconteceu muitas das vezes. Quantos já me ajudaram, quantos já me abençoaram. E o quanto eu preciso ser grato por todas essas pessoas, do que fizeram, aqueles que pregaram o Evangelho para mim, como a Igreja Batista do Orlando Dantas. Quanto eu tenho que agradecer muito pelo pastor Gilton, pela família dele, pelos irmãos que ali congregou, aqueles que me auxiliaram todo o tempo. Eu tenho que sempre agradecer, sempre estar pedindo bênçãos dobradas por eles, porque eles fizeram por mim, eles se compadeceram de mim, eles me ajudaram, a mim e a minha família, que foi toda a minha família. Então a gente não pode deixar de agradecer, não é? Aqueles que Deus usa, que se deixa ser usado, que tem um coração sensível para nos abençoar. Então, por que, irmãos, a gratidão necessita estar em nossa vida? A confiança em Deus é a base para viver essa palavra. Vocês lembram de João 4,8? Tudo coopera. Romanos. Sim. Pode restar. Eu falei 4,8 é quem não conhece a Deus não ama, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Repita o verso, irmão. Sim, sim. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Pronto, eu quero toda essa parte. Então a gente vai lembrar de uma coisa importantíssima. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Porque eu fiz uma anotação aqui trocada do verso, viu? Acontece com as melhores famílias do Brasil, não é? Então não é diferente para conosco. Então a gratidão, irmãos, faz a gente ver as circunstâncias da vida, os momentos, não é? E ter como visão Deus, para que a gente possa estar feliz, vendo alguém fazendo algo, e a gente ter aquela alegria de poder agradecer, de engrandecer a Deus por aquela vida da qual lhe auxiliou, cuidou de você. Então, irmãos, a gratidão faz a gente ver esses momentos e com um enfoque divino, glorificando a Deus, fazendo tudo tem sentido, até mesmo aquilo que seja meio absurdo, mas tem sentido. É o que a gente precisa, e é por isso que a gratidão necessita estar em nossas vidas. É uma forma de retribuir a graça de Deus, é uma forma de uma reciprocidade. Agradecer por aquilo que foi feito por nós, alguém que fez alguma coisa por nós. E a gente tem grandes motivos, se nós fizermos vou falar reflexão, mas uma retrospectiva, como é muito comentado nas emissoras de comunicação, mas a gente vamos trocar retrospectiva por reflexão, de todos os dias, desde o dia 1º de janeiro de 2024, até agora nesse final de ano, até agora novembro, hoje é 4 de novembro, né? Hoje é 5 já? 4 de dezembro. Hoje a coisa ficou feia para mim. Hoje é 4 de dezembro, não é? Então, 4 de dezembro, vamos ver se eu vou acertar agora. Então, está faltando 27 dias para terminar, não é? Hoje não é 4? Não é 31? É 31 de dezembro. Dezembro é 31. Então, eu acertei, agora você velhinho. Entendeu? Então, veja bem, 27 dias é um sopro.
Então a gente tem que realmente, um momento tranquilo de começar a lembrar, para glorificar o nome do Senhor de todas as pelejas enfrentadas, e de muitas vitórias que foram alcançadas, mas e que muitas derrotas também que lhe trouxe ensino. Esse é o momento da gente ser grato a Deus, porque Ele não nos abandonou em momento algum, nem nos momentos ruins, nem nos momentos difíceis. Deus esteve conosco e nós temos que agradecer os momentos de derrotas, porque Deus nos manteve. Estamos aqui para testemunhar com vida. Situações adversas e muitas, às vezes no trabalho, às vezes mesmo dentro da família, às vezes no casamento, às vezes com os filhos, às vezes numa comunidade, às vezes até na igreja. E tudo isso são grandes motivos para a gente parar, refletir, e eu costumo dizer, colocar os pontos nos is que estão faltando, para que nesse ano de 2025, a gente possa vencer diante de algumas dificuldades e outras que esse ano nós, mesmo agradecendo, mas que não vencemos, mas que no próximo ano a gente possa vencer o que nós não vencemos no ano de 2025. Porque a gente sabe, irmãos, que o nosso Deus, Ele é fiel. Por mais que nós sejamos infiéis, as Escrituras diz que Deus permanece fiel. Então a gente tem que ser grato por todos os momentos enfrentados, porque entendemos que Deus esteve ali no controle, mesmo a gente agindo contrário à vontade de Deus, mas Deus se manteve ali olhando, esperando uma oportunidade para que a gente pudesse se renovar com Ele, e agradecer pelo Espírito que está ali sempre nos exortando, para que a gente tome a posição da qual nós sempre estivemos, louvando e adorando e glorificando o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, uma segunda importância para a gratidão, a primeira, porque a gratidão necessita estar em nossas vidas. E a segunda, por que é necessário expressar nossa gratidão a Deus? Por que é necessário? Veja, nós, repetindo, nós temos grandes motivos porque devemos expressar gratidão a Deus. Primeiro, qual de vocês poderiam falar? Qual um dos primeiros motivos? Pronto, o dom da vida. Eu ia falar o fôlego da vida, que é a mesma coisa. Esse é o primeiro. Se nós estamos aqui agora, nós devemos agradecer pelo dia que nós vencemos. E nós vencemos não é porque nós quisemos vencer, é porque Deus nos deu vida. Estamos aqui já no meio da noite, já vencendo mais uma noite, porque Deus está nos dando essa vitória. E essa forma de gratidão, qual seria? Por que nós temos que expressar essa gratidão a Deus e de que forma? Pode ser resumido em uma palavra, ou mais de uma, vocês sabem. Sim, obediência. A obediência alegra o coração de Deus, porque nós declaramos que confiamos e cremos na sua palavra. É uma forma de agradecer a Deus, é na nossa conduta de vida, fazendo a vontade de Deus. Vamos falar um pouco mais desse ano, para que a gente possa superar algumas dificuldades desse ano que nós estamos terminando, e no próximo ano nós glorificarmos mais a Deus, agradarmos mais o coração de Deus, ser grato a Deus pela vida, pelo fôlego de vida que vocês falaram, o dom da vida que Ele nos deu. É o que a gente precisa com toda a simplicidade e refletindo. Coisas simples, mas que glorificam o nome do Senhor, que alegra o coração de Deus de uma forma grata. Deus fica feliz quando a gente somos gratos a Ele, fazendo a sua vontade, agradecendo pelos ensinos. Porque se não fosse Jesus Cristo,
para nos trazer essa grande vitória, nós estávamos perdidos. Então nós temos que agradecer a todo momento da nossa vida, pela promessa de Deus se cumprir em nós, o nascimento do nosso Salvador, que foi na cruz, perdoou os nossos pecados, senão estávamos mortos. Não temos como parar de agradecer até o último dia que caminharmos por aqui. Então, irmãos queridos, nós temos grandes motivos para expressar a nossa gratidão a Deus. Agora vamos lembrar de motivos materiais. Um primeiro motivo material que poderíamos agradecer a Deus. Sim, o trabalho que provém. Isso. O alimento que vem do trabalho é a provisão de Deus, que pode ser englobado, não é tudo, mas que pelo trabalho Deus abriu essa porta, Deus lhe proveu aquilo que vai ser o seu sustento, o seu vestir e o calçar. Até isso eu agradeço a Deus, pelo meu vestir e pelo meu calçar, porque é Ele, não tem outro. O alimento para manter esse corpo de pé. Então são motivos materiais que Deus nos dá o alimento, supre as nossas necessidades da nossa vida. Todas. Nossa família, a família que Deus nos deu, os nossos cônjuges, os nossos filhos, como disse a irmã, já generalizando tudo, a casa que moramos. Tudo isso são grandes motivos materiais que Deus nos dá, que devemos agradecer. E uma outra coisa, essa proteção divina. São muitos motivos. E agora, por que é necessário expressar nossa gratidão a Deus nos motivos espirituais? Quem poderia falar? Deus enviou a luz através do seu Filho. Cristo, ele não diz, João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Deus enviou a luz através do seu Filho para nós, para dissipar as trevas, para tirar o pecado da nossa vida, para nos perdoar naquela cruz no seu sacrifício. Esse é o motivo espiritual da qual nós devemos agradecer, porque chegou para nós a salvação pela graça, né? Nos deu a vitória, temos motivo para agradecer ao nosso Deus. Vocês entendem tranquilamente que Jesus Cristo deseja que seja assim de cada um de nós, essa gratidão pela morte de Jesus Cristo, por Deus deixar a sua glória. Vocês já pararam para refletir alguns momentos na questão do conhecimento de Deus e até os seus atributos naturais e morais, e você entender que Deus lhe traz essa bênção espiritual de vida eterna com Ele. Ele deixar a glória, um Deus todo-poderoso. E hoje você ter essa alegria de saber que vai viver com Deus eternamente. Eu me lembro muito também a bênção do Senhor, de estar na casa do Senhor. Para a gente estar aqui, é bênção do Senhor, é uma bênção espiritual descida do céu em nosso coração. E agora, quem somos nós para hoje estar cuidando das coisas de Deus, se somos pequeniníssimos? Ou então falando no analítico sintético, pequeniníssimos nós somos. Quer dizer, uma migalhazinha. E hoje Deus nos exalta. Vocês lembram que o que Pedro falou àquela igreja no capítulo 1? No capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exalta. Nós hoje fomos exaltados pelo Senhor. Aí eu fico lembrando, quem eu sou, pelo amor de Deus? Desse tamanho, cuidando das coisas de um Deus tão grande e todo-poderoso. Jamais eu entenderia que eu merecia.
Então eu tenho que agradecer. Nós temos que louvar e adorar a Deus, por Ele ter nos escolhido. Irmãos, porque é a vontade de Deus, nesse texto que nós lemos, percebermos que a vontade de Jesus seria que todos os outros pudessem agradecer a Deus naquela situação dos 10 leprosos. Jesus curou os 10, mas só voltou para agradecer um. A gente percebe isso para tirar lição para nós, o quanto nós precisamos agradecer. E você sabe uma coisa com tristeza, que a gente vê no dia a dia da vida, no meio cristão, é que muitos, quando recebem a bênção de trabalho, uma bênção na vida, né? Para não estar relacionando tudo aqui. Mas recebe uma bênção, a primeira forma de gratidão é abandonar Jesus Cristo. É esquecer, é deixar de servir, é deixar de adorar, é deixar de cultuar. Eu estou falando de conhecimento de causa que muitos que eu conheço, mas muitos. Dói no coração, que a gente sabe que essa pessoa sofre por isso, por uma atitude errada. É o contrário. Se Deus me deu uma bênção hoje, é agora que eu tenho que servir muito mais. Como uma forma de gratidão, de louvor e adoração a Deus. Agradecendo com a minha vida no serviço do Senhor, na minha fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. E aí nós poderíamos trazer para nós nesse final de ano, nós estamos lembrando de agradecer? Cada dia que nós passamos, que estamos chegando no final, de situações que o Senhor nos trouxe, áreas de escape, renovação, alegria quando estávamos tristes, são motivos que a gente precisa agradecer. Irmãos, nós não podemos deixar de ver cada dia mais esse nosso Deus maravilhoso em nossas vidas. O agir de Deus em cada situação que você no momento nem percebe, depois você... Mas isso me aconteceu, foi Deus que fez isso. Já aconteceu comigo isso. Que eu não acreditava em algumas situações, e quando eu vi aquilo se realizou, eu digo, meu Deus, me perdoe. Minha fé foi muito pequena, e agora eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade para comigo. Veja o quanto nós temos que estar atentos. Eu tenho situações, irmãos, que muitas das vezes a gente não compartilha muito por causa da posição que hoje eu estou, né, no corpo de Cristo, para não ser muito bem entendido. Mas são coisas, irmãos, que só Deus mesmo poderia fazer, e da gente estar agradecendo 24 horas, sem esquecer momento nenhum de agradecer. Sem esquecer momento nenhum de agradecer. Só sabe eu e Deus. Mas é bom a gente saber que precisamos agradecer, né? E para que a gente possa encerrar, uma reflexão, né, que nós trouxemos, nessa questão da gente ser exortado simplesmente na questão da gratidão, para a gente fazer algum momento assim de meditação. Quando eu falo nisso, eu me lembro de Maria, a mãe de Jesus Cristo, Maria de Nazaré.
quando os pastores estiveram lá e que conversaram com ela sobre o menino, que ele foi embora, a Bíblia diz que ela ficou refletindo tudo aquilo que ela tinha ouvido daqueles homens enviados de Deus. Homens simples, né? Falamos aqui domingo. E eu fico lembrando disso. Quanto a gente precisa estar relembrando muitos momentos que só Deus poderia trazer a vitória para você. Que Deus, só Ele poderia trazer aquela vitória para a sua família, para aquela situação do seu trabalho, para algumas coisas ou outras que acontecem. Só Deus, e a gente não pode deixar de agradecer. Porque alegra o coração de Deus, a gratidão. E assim também, não perdendo de lembrar, que também um ao outro, a nós aqui, a nossa gratidão um ao outro, não é querendo levantar um altar para aquela pessoa, mas glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus por aquela pessoa que fez por você, tem feito pela igreja, pela obra de Deus e pelas famílias. Não é para exaltar o ser humano, o servo, mas glorificar a Deus pela vida valorosa daquela pessoa. Porque às vezes você vai dizer, meu irmão, você é uma bênção, que coisa maravilhosa. O irmão diz logo, mas tudo é para a glória de Deus. Mas a gente sabe que é para a glória de Deus. Mas nós queremos glorificar Deus por sua vida, de dedicação, de amor, de alegria, de prazer de servir, de fazer por mim, pelas famílias, por outras famílias, pela igreja, para que o reino de Deus cresça. É glorificando a Deus pela vida do irmão. Isso não é pecado. Nós não estamos querendo fazer o irmão crescer, fazer uma estátua para ele. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão. É o que a gente vai aprendendo. Para encerrarmos, como é necessário desenvolver o poder da gratidão? Como é necessário? Sempre tendo essa atitude de gratidão. Nós precisamos desenvolver o poder da gratidão, tendo essa atitude. A vontade de Deus que nós devemos dar graça em tudo. Lembra que Paulo fala à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, verso 18? Ele diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça. Paulo orienta essa igreja. Então nós não podemos, irmãos, esquecer de nenhum dos seus feitos, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, e daquilo que Ele ainda há de fazer. O salmista, ele reconhece isso, no Salmo 103, verso 2, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem lembra do Salmo 116, verso 12? Eu agora me lembrei dele. Esse é o texto-chave, até poderia ser para esse sermão. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, que tem feito na nossa família, em nossa vida, em nosso trabalho. Você sabe qual é a prosperidade nossa? Não está no valor monetário. Está na bênção do céu do Senhor. Ele faz você alcançar tudo com aquele valor pequenininho monetário. Eu digo como testemunha pessoal, de ver um salário desse tamanho, e eu posso ter tudo, possuir o que eu desejo no meu coração, porque a prosperidade está na obediência a Deus, a sua palavra. Não é no valor monetário. A gente vê no dia a dia da vida, aqueles milionários, traz um checão do tamanho de um trem para uma instituição, como a quem ali está querendo comprar a sua salvação. A salvação é de graça. Não se vende a salvação. É de graça, é o amor de Deus. Mas eu já ouvi muitos, não vou falar nome até de um jogador de futebol,
que ganha seus salários lá em cima. Eu assisti isso e vi ele entregando o cheque. Não pessoalmente, mas pela televisão. Checaço para uma instituição. Tudo isso querendo retorno, é daqueles que dá com a mão e pega com a outra. Mas a nossa dedicação ao Senhor como gratidão é o nosso amor a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, pela sua ressurreição, nos trazendo vida eterna. Essa é a nossa gratidão sempre. Então, meus queridos amados, como é necessário desenvolver o poder da oração? É dar graças a Deus em tudo, e a gente não pode esquecer. Como podemos, irmãos, obedecer a esse mandamento? É cultivando o hábito de lembrar, de vivenciar na sua prática de vida a gratidão. É o que a gente precisa. A gente tem esse hábito de agradecer, esse costume. Como você tem o costume de orar, na sua oração coloque a gratidão. Não esqueça. Porque a gratidão, irmãos, não está somente na expressão dos lábios. Ah, muito obrigado. É muito mais. Esse obrigado, ele é mais profundo. Ele é do coração, aquilo que você sente por aquela pessoa, por aquela atitude de benevolência de alguém, por você. É isso que nós vamos aprendendo. Cultivar esse hábito. E a gente precisa, irmãos queridos, amados, fixar esses nossos olhos naquilo que nós temos, ao invés de olhar daquilo que nós não temos. Agradecer a Deus por tudo que nós temos. Quando a bênção outra vier daquilo que você deseja, agradeceremos. Mas agradece aquilo tudo que você tem hoje, seu momento de vida hoje. Precisamos agradecer. E você sabe que no dia a dia da vida da humanidade, há pessoas que fixam os seus olhares naquilo que perderam ou que ainda não têm. Nós temos que olhar para aquilo que nós temos e agradecer. Hoje eu vivo assim, hoje eu tenho assim, glórias a Deus. Agradecemos a Deus por ter nos manter dessa forma que nós estamos caminhando, estamos vivendo. Então, irmãos, se nós desejamos ser gratos, precisamos olhar para aquilo que nós temos. E a nossa maior gratidão, o que é que nós temos? A luz de Cristo em nossa vida. Essa é uma gratidão maior. Agradecer por aquilo que nós temos. Nós temos Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Danilo disse uma outra palavra. Hã? Pronto, vida é tudo, né? Mas é verdade, seja ela materialmente, seja espiritualmente, quem tem Cristo tem tudo. É esse que nós olhamos, aquilo que nós temos, que é a luz de Cristo em nossas vidas, refletida através de nossas atitudes de gratidão a Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, devemos olhar para tudo que nós temos e procurar compreender como Paulo. Ele entendia que tudo que ele tinha foi entregue a Deus por ele, como dom e dádiva que ele recebeu de Deus, e ele retribuiu com gratidão. Lembra que a vida de Paulo não foi fácil, pela história que nós conhecemos. Um homem que um dia esteve na frente de uma nação grande, famosa, um homem que era tido como um homem de honra, e ser chicoteado em praça pública, ser humilhado por muitos, por amor a Jesus, por forma de gratidão a Deus, por Deus dar vida a ele. Veja o que disse o salmista no Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como temos que agradecer, porque nós temos a rocha em nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Redentor, que naquela cruz nos redimiu pelo sangue derramado, o sangue que nos trouxe vida, como disse nosso irmão Danilo, não é vida, Cristo em nós. Então, irmãos, se nós desejamos sermos gratos, devemos ver algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. Tudo que é colocado em nossas mãos, nós glorificar a Deus, agradecer, louvar e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Então que nós possamos, cada dia mais da nossa vida e entrando nesse novo ano em breve, a gente procurar agradecer mais a Deus, com a nossa atitude, com a nossa vida, fazendo algo que glorifica o seu nome, declarando a Ele a gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Então, irmãos, adorar a Deus com gratidão, porque a gratidão necessita estar em nossas vidas, porque é necessário expressar nossa gratidão a Deus, como é necessário desenvolver o poder da gratidão. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos trazendo essa direção perfeita, para que a cada dia sejamos aperfeiçoados e santificados mais e mais para a nossa eternidade com Ele. Vamos ficar de pé? Nosso irmão José Marcos dos Santos, né, vai estar orando ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor, Amém. justos, e dai louvores ao teu santo nome. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tu és esse nosso Deus. Tu és soberano, supremo e eterno. Aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor, aqui na tua Sempre, presença, Senhor. na tua palavra, no teu Em Santo nome de Espírito em Jesus nós. Cristo. Pelas tuas graças, Senhor, Oh Deus. merecida sobre São nós, Senhor, porque infinitas. a graça é imerecida. São Nós bênçãos, não Senhor, merecemos não nada, Pai, pela essa graça, mas o Senhor, com a sua infinita e eterna misericórdia, Obrigado, nos Senhor. Nós te concede por louvamos. intermédio de nosso Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos Te que o glorificamos, Senhor tem Senhor. derramado sobre nós, a É tua santa muito, igreja, Senhor. Deus. É muito. Obrigado, Deus, pelos livramentos em meio a esse mundo tenebroso. Sim, Senhor. Por tudo, meu Deus, pela Nós te provisão, glorificamos meu e te Deus, agradecemos. pela provisão, até pelaquilo, Pai, que nós Toda não a esperávamos, provisão, meu Deus. Mas o Senhor provê, meu Deus, porque a sua misericórdia é grande. Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, meu Deus. Nós suplicamos ao Senhor que o teu Santo Espírito Santo esteja sempre conosco, Oh nos Deus. regozijando, Precisamos, Senhor, de graça, em para que nome nós de Jesus possamos Cristo. te agradecer sempre com as nossas vidas, com o nosso louvor ao Senhor, o nosso louvor sincero ao Senhor. Amém. Que o Senhor derrame graças sem medidas, meu Deus, sobre nossas famílias, sobre nossas parentelas, Deus, sobre aqueles que estão dispersos, Senhor, longe do Senhor, meu Deus. Que a tua misericórdia alcance eles, meu Deus, porque a tua palavra diz, Senhor, que a tua bênção, a tua promessa está sobre as nossas casas, Senhor, sobre a nossa família. Glória a nossas Deus. vidas. Nós te agradecemos por esse momento, na tua presença, por esse culto racional, Senhor, porque se estamos aqui foi o Senhor que preparou esse momento. Ó Deus, obrigado, meu Deus. Nos dá uma noite, meu Deus, revigoradora, Senhor. Sim, Senhor. Restaura nosso sono. Em nome de Provém, meu Jesus Deus, Cristo, o Deus. nosso amanhã, porque o nosso amanhã Sim, está nas Deus. tuas mãos. É sim, ó Deus. Nós Aleluia. vivemos pelo Senhor, Senhor. Nós vivemos guiados pelo Senhor. Somente, Guia-nos, ó Deus. nos dá um sono Em nome reparador, de Jesus Cristo. nos leva para nossas casas, meu Deus, com o teu santo poder, debaixo da tua santa proteção. Nós oramos, meu Deus, com um coração agradecido, cheio, meu Deus, da tua graça em nós, meu Deus. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias.
sobre essa igreja gloriosa e santa de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja viva, santa, grata do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Oração silenciosa, estamos dispensados.